Boa tarde a todos e a todas. É com muito prazer que estou dando início aqui para vocês, na tarde de hoje, né, ao nosso encontro, né, que foi adiado, foi postergado por um probleminha técnico, mas que hoje nós iremos retomar, né, com grande satisfação. Eu sou Ana Cláudia Córdula, estou coordenando o Projeto Opaz e é com muita alegria, né, que estou nessa tarde ensolarada de agosto para inaugurarmos esse canal, né, que vai trazer uma contribuição gigantesca para a arquivologia na área da saúde. Ele é um canal que nasce do Projeto Opaz, né, que é um projeto de extensão do curso de arquivologia da Universidade Federal da Paraíba, que nasceu, né, visando fortalecer a arquivologia na área da saúde através da realização de orientações das práticas arquivísticas nas instituições de saúde na cidade de João Pessoa. É um projeto vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da UFPB, né, e vinculado também ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas, ao Departamento de Ciência da Informação, e eu gostaria de externalizar para vocês a satisfação de fazer parte dessa equipe. Foi um projeto que nasceu de uma forma bem intimista, assim, nós fizemos o projeto bem, quase que em cima da hora, mas que foi feito com muito amor e muito carinho e está trazendo muitos frutos profícuos. Nós temos uma equipe de extensionistas que são muito comprometidos e que nos deixa muito feliz a cada dia que o projeto vai avançando. Eu gostaria de nominar os nossos extensionistas e de externalizar nesse momento a minha gratidão enquanto coordenadora e a gratidão dos nossos professores e colaboradores em participar com eles desse projeto. Então, nós temos Amanda, Bárbara, Bruno, Carol, Djailson, Daniela, Felipe, Gabriel, Emerson, Gesana, Jéssica, Lucas, Luciano e Marcílio. A vocês, o nosso muito obrigado, né? E eu gostaria também de agradecer, juntamente com o Higino, eu estou coordenadora, mas nós temos o coordenador adjunto, Jefferson Higino, que é ele que vai passar a tarde com vocês, né? Com a professora Margareta, ele vai estar mediando essa palestra, então nós dois temos, né, conosco uma equipe de reforço, de professores e de colaboradores, e aí a gente não pode deixar de citar o nome desses professores que vêm também desempenhando fortemente o seu papel de colaborador e de orientador no nosso projeto. Então, nós temos a professora Carla, o professor Rayan, o professor Josemar, a professora Geisa Flávia, professora Alba Lígia, professora e fisioterapeuta Poliana, Ítalo, né, Ediene, que é bibliotecária, trabalha no Sebrae, é uma de nossas colaboradoras, a professora Lucilene, né, e não, então a vocês, nesse momento, a minha gratidão, né, por fazer parte da nossa equipe. É um projeto que me deixa alegre toda semana que nos encontramos, todas as discussões são profícuas e que nós estamos avançando e mostrando o papel do profissional arquivista na área da saúde. Nesse momento, eu gostaria de agradecer mais uma vez e de chamar Jefferson Gino, o nosso coordenador adjunto, que vai mediar a mesa à tarde de hoje com vocês, a palestra. Olá, Ana, obrigado a todos, sejam bem-vindos, o pessoal que está entrando aí, o pessoal que já está. Hoje vamos dar continuidade, na verdade, né, porque ocorreu um problema na semana passada. O título da palestra é Apontamentos sobre os arquivos na área da saúde, e antes de chamar a professora, queria dar algumas informações. Na descrição aqui do vídeo, você vai encontrar um link que é para a solicitação do certificado. E aí, ele vai ser ativado 40 minutos depois de início da palestra. Então, fique de olho aí. Também tem informações sobre as nossas redes sociais do Projeto Opaz, o Instagram, Twitter, Facebook, né? Você vai entrar aí e ter algumas informações sobre o projeto. Então, agora, quero chamar a professora Margarete Moraes, né, professora que é atualmente professora da Universidade Federal de Espírito Santo. Ela tem um doutorado em Educação pela Universidade Federal de Espírito Santo, mestre em História das Ciências da Saúde pela Fiocruz, possui bacharelado e licenciatura em História pela
pela UERJ e também é arquivista, né, bacharelado em arquivologia pela Unirio. Professora Margarete, muito bem-vinda novamente. Nós agradecemos de antemão. Fique à vontade. Boa tarde, obrigado, Jefferson. Obrigada pela oportunidade. Eu agradeço ao Departamento de Ciência e Formação, né, da UFPB, ao Jefferson, ao Bruno, à Ana. Enfim, pedir desculpas pelo ocorrido da semana passada, né? Eu estava com a internet ok, de repente ela paralisou. Eu fiquei 3 dias depois daquilo sem internet, mas agora estou restabelecida depois de algumas brigas aí com a operadora. Mas eu acho que faz parte nesse momento, né? Enfim. Eu já posso projetar a tela? Sim, qualquer coisa eu estou aqui, certo, professora? Ok, então. Obrigada, Jefferson. Bruno pode... já projetou. Eu vou colocar ela em modo apresentação. Bom, eu até nem alterei a data, olha, 31/7. Estava tudo registrado para 31/7. Eu sou extremamente agradecida, né, ao projeto por essa oportunidade. Eu confesso que tive dificuldade de fazer apontamentos, então eu peço desculpas se eu, por acaso, trouxe coisas demais ou questões que extrapolam a temática, mas eu acho que a área da saúde ela é uma área extremamente complexa. Portanto, é muito difícil que a gente se restrinja ou seja muito específico, né? Principalmente na área dos arquivos, que, na verdade, são espelhos, né, da forma como as pessoas trabalham. Então, eu agradeço e peço desculpas ao mesmo tempo se por acaso eu me alongar. Eu espero cumprir o horário, mas realmente tive dificuldades em restringir essa palestra em apontamentos, certo? A gestão de documentos na área da saúde, ela engloba, obviamente, informações e documentos administrativos, né? Documentos normativos, que são aqueles documentos que criam padrões de trabalho. Essa gestão de documentos também ela deve envolver os documentos e os registros de pesquisa e, fundamentalmente, os prontuários dos pacientes, né? Então, a gestão de documentos na área de saúde ela não é um processo diferente em outras áreas, né? A questão é que talvez a gente precise entender um pouco mais as demandas e a complexidade, né, de ações e de interações que observamos na área da saúde. Mas a técnica da gestão de documentos ela não é diferente de outras áreas, né? Mas é importante que a gente entenda as demandas e, obviamente, a forma como vamos atender essas demandas, né? Obviamente, como toda gestão de documentos, ela tem que atuar na produção, no uso, na tramitação, né, na avaliação e classificação, arquivamento e destinação final de registros de informações e documentos. Então, toda essa sequência ou todo esse conjunto de procedimentos não é diferente, ele é igual. Mais uma vez, trazendo só a complexidade da saúde e as demandas diferenciadas da saúde, né? Se você for adaptar o ciclo de vida dos documentos, né, essa nossa base importante aí, né, teórica, para a área da saúde, eu colocaria a fase corrente como todos os registros, né, até o ressarcimento de todas as despesas. Então, você tem o processo assistencial, ele é um processo, dependendo, né, se é um processo mais simples ou um processo mais complexo, ele começa ou no agendamento, ou na própria chegada do paciente numa unidade de saúde, seja para qualquer tipo de atendimento. E, na verdade, esse processo ele não se encerra necessariamente na alta. Ele vai um pouquinho mais, que é quando a gente fala da etapa de ressarcimento completo das despesas. Isso não importa se essa unidade é pública ou privada. Então, eu diria que o processo, ou a fase corrente de todos os registros estariam até aí, até o ressarcimento das despesas. Após o ressarcimento das despesas, eu colocaria que esses registros e documentos entrariam numa fase intermediária. Muitos documentos e muitos registros na área de saúde, eles vão ser eliminados aí mesmo, na fase intermediária. Poucos documentos têm caráter permanente. Dentre estes, tem o prontuário eletrônico do paciente, porque o prontuário em papel do paciente, ele não é permanente.
mas o prontuário eletrônico é permanente. Então, você tem aí pouquíssimos documentos que chegam na fase permanente e um deles é o prontuário, né? Mas eu acho mais interessante essa visão entre a fase corrente e intermediária, que é quando você vai ter que aplicar ou você vai ter que desenvolver ferramentas de nível mais elevado para atender uma alta demanda de acesso. Então, você tem na fase corrente, na área de saúde, todos os documentos ou todos os registros têm um alto nível de acesso, porque a assistência é um processo extremamente complexo, multiprofissional, enquanto o paciente está sendo atendido, vários documentos e vários registros são produzidos, e também na hora, enquanto a conta do paciente não foi totalmente ressarcida ou paga, você também tem um alto nível de consulta e acesso. Então, é importante essa distinção entre corrente e intermediário, que eu acho mais importante, né? Algumas tipologias clássicas da área de saúde, como os prontuários, que vocês devem, né, já, obviamente, saber, os exames, imagens e laudos, e esses exames aí eu colocaria, inclusive, uma discussão muito interessante sobre a parte do exame que o paciente não vê a princípio, né, que o paciente, quando ele recebe o resultado do exame, ele recebe uma imagem ou um laudo, não importa se está em formato digital ou não, mas ele recebe um laudo, uma imagem. Mas só que os centros diagnósticos ficam com a sua parte biológica. Então, se é um exame de análise clínica, ele vai ficar com o esfregaço do sangue do paciente. Se é, por exemplo, um laboratório de anatomia patológica, ele vai ficar com um pedaço do corpo do paciente. Enfim, então existem exames que, além do laudo e da imagem, também precisam armazenar por um tempo alguns arquivos que não são necessários arquivos tradicionais, e isso traz uma discussão bastante interessante, né? Dentro dessa gestão de documentos na área da saúde. As contas, as faturas é como se fosse um cartão de crédito, né? Tudo que o paciente usou de insumos é listado dentro de uma fatura. Dentro da área pública, né, se chama AIH, mas na área privada ela se chama fatura mesmo, né? Essa é a tipologia. Você tem relatório de glosas. Glosa é uma terminologia usada para dizer que você usou um determinado insumo, mas quem deveria te pagar não pagou, ou questionou o que você pagou. Então, existem esses relatórios de glosas, que são relatórios de alto acesso, né, um nível alto de acesso, enquanto toda essa questão das despesas não são ressarcidas, né, ou não são pagas. Você tem relatórios de recuperação e perdas de glosa, que é uma variação desse relatório de glosa. Você tem requisição de farmácia, você tem requisição de exames, você tem comprovantes, né, de entrega de controle remoto, né, porque algumas unidades de saúde de internação têm TV no quarto. Isso parece ser um registro bobo, mas ele é extremamente controlado, né, durante um tempo. Comprovante de entrega de roupa de cama para acompanhante, registro de incidente, que é quando acontece algum incidente, alguma coisa, uma falha, alguma coisa que não deveria acontecer com o paciente acontece, é um registro importante, principalmente nesse momento agora que vivemos de obrigatoriedade, né? Nesse momento não, já tem alguns anos, né? A obrigatoriedade da implantação dos núcleos de segurança do paciente, então você tem esses registros, como hoje, registros muito comuns. Relatório CCH, eu trouxe algumas tipologias, mas são inúmeras, muitas, né? Essas são tipologias bem comuns, né? Que eu acho uma parêntese que eu gosto de fazer sobre essa gestão de documentos na área da saúde é que a gente entender aonde estão os registros, aonde estão os documentos, aonde estão as informações orgânicas que a gente precisa incorporar na nossa gestão de documentos, né? Então, se você olhar o processo assistencial, como todo processo de trabalho tem entradas e saídas, todo processo de trabalho tem um processamento, que nada mais é do que o encadeamento de atividades, né? Vou dar um exemplo. É um processo, por exemplo, de cirurgia cardíaca. O paciente, ele vai, através de um agendamento ou através de uma emergência, mas há um agendamento de sala de centro cirúrgico, há um planejamento de insumos, então existe uma entrada para esse processo. E entre o paciente chegar no centro cirúrgico até a hora dele sair do centro cirúrgico, existe uma série de atividades que elas precisam trabalhar dentro de uma lógica de nexo causal. Então, eu não vou anestesiar o paciente antes que ele esteja tricotomizado.
Eu não vou, por exemplo, sedar o paciente antes que ele esteja devidamente com o seu acesso venoso funcionado. Então, existe uma série de procedimentos, uma série de ações que precisam ter uma lógica de nexo causal. Enfim, isso é o processo. Só que todo processo assistencial ou de qualquer outra área, ele tem uma base informacional muito importante, que no nosso caso da saúde, eu poderia colocar os prontuários, as normas, ou seja, os padrões de trabalho, os protocolos. Na área de saúde existe essa lógica, né, de organização de ação, que é o protocolo onde você define procedimentos institucionais a partir de um consenso científico, então isso é um protocolo, e ele gera normas internas de trabalho. Você tem os próprios sistemas de negócio, você tem os lembretes eletrônicos, enfim, você tem uma série de informações formais e não formais. Lembrando que as informações não formais, né, aquelas que, na verdade, a princípio não estão registradas em nenhum suporte, elas também existem e servem para fazer esse processo funcionar, como, por exemplo, solicitações por telefone. Ou vocês acham que alguém chega na emergência e o paciente está morrendo na emergência, uma equipe está lá tentando salvar a vida do paciente, que alguém vai parar de atender o paciente para entrar no sistema para solicitar um medicamento. Não. Ou chama por telefone, ou muitas vezes até grita para um assistente que estiver perto para trazer determinado medicamento, determinado insumo, né? O que a base informacional ela é fundamental? Ela é importante porque ela padroniza o processo, ela liga o processo, ela conecta uma ação com a outra. Sem informação, uma ação não se conecta à outra. Então, para eu, por exemplo, administrar a anestesia do paciente, eu preciso saber efetivamente se o paciente tem algum tipo de alergia, se o paciente fez algum procedimento anterior, né, até mesmo algum procedimento preparatório, se o paciente ele fez alguma ingesta de algum alimento que não poderia por conta da anestesia. Isso tudo, na hora que eu vou anestesiar, eu vou consultar o prontuário ou consultar outros registros para ter essa certeza. Então, a base informacional, ela liga o processo. Ela garante seu funcionamento justamente porque ela liga, ela evidencia o processo, ou seja, eu sei exatamente que o paciente foi tricotomizado, depois que o paciente recebeu uma anestesia, depois que o paciente teve uma incisão em determinado lugar do corpo, ou seja, tudo que foi feito no paciente está evidenciado através dessa base informacional. Controla o processo, porque, veja bem, todo o processo assistencial é extremamente controlado. Eu não posso dar alta no paciente, por exemplo, sem que eu saiba uma série de coisas. Sem que eu saiba, por exemplo, se o paciente tomou antibiótico durante o tempo definido, se o paciente foi ao banheiro, se o paciente ele se alimentou, se o paciente teve alguma hemorragia, enfim. É um processo extremamente controlado. Eu não passo para uma outra fase sem ter certeza que a fase anterior foi realizada. Então, essa base informacional, ela controla o processo nesse sentido, para garantir que tudo aconteça da forma correta e o resultado seja o resultado esperado, né? E também, muito importante, auxilia no gerenciamento institucional e clínico da instituição, né? O que eu acho interessante, nós que somos arquivistas e gestores de documentos, porque a gente tem, às vezes, uma mania, né, ou um vício, que é fazer a gestão de documentos olhando documentos. Isso é um erro. Porque o documento, ou o registro, ou a informação registrada, isso é um produto, isso é um espelho das ações ou dos processos de trabalho planejados. Então, quando eu preciso fazer uma gestão de informação, eu preciso olhar um momento anterior aos registros, que é exatamente a execução das atividades, ou a forma como a instituição planejou as suas atividades, seus processos de trabalho. Porque lembrando que instituições de saúde são instituições de serviço. E instituições de serviço funcionam fundamentalmente com informações. Então, se eu não entender que cada conjunto de processos de trabalho vai gerar um conjunto ou um sistema de informação, eu vou ter dificuldade de fazer essa gestão de documentos de informação em saúde. Então, eu trouxe esse desenho aqui que não está muito legal, mas só para vocês mais ou menos entenderem como que a instituição de saúde é um grande sistema de informação, ele é um grande sistema de informação,
onde ele é composto por subsistemas. Cada subsistema de informação está ligado a um conjunto de processos. Porque dentro da instituição de saúde, assim como outras instituições também, não só de saúde, né, existem processos afins que se organizam para gerar resultados específicos, como, por exemplo, os processos relacionados a fármacos. Se você for lá olhar numa unidade de saúde, que processos estão relacionados aos fármacos? A compra dos fármacos, a auditoria dos fármacos, o armazenamento dos fármacos, a avaliação de fornecedor dos fármacos, a dispensação dos fármacos, até a administração no paciente dos fármacos. Então, você tem um conjunto importante de processos relacionados a fármacos. Esses processos, em interação, geram um subsistema de informação sobre fármacos. Se você for falar, por exemplo, sobre questões relacionadas a faturamento ou finanças, você também tem outro conjunto de processos de trabalho relacionados ao faturamento, né? O lançamento, como todos os insumos são lançados no sistema, na fatura do paciente, como todos os insumos são precificados, como todos os insumos são cobrados, como todos os insumos são desmembrados no momento onde se precisa, por exemplo, cobrar metade do convênio, por exemplo, ou metade particular, caso você tenha num ambiente particular. Enfim, você tem um conjunto de processos que estão ligados à parte financeira. Esse conjunto de processos, ele também performa um subsistema informacional relacionado à parte financeira e faturamento. Importante a gente entender que todos esses conjuntos de processos, todos esses subsistemas de informação, eles derivam, ou eles só funcionam a partir dos processos assistenciais. E lá nos processos assistenciais, vocês têm, fundamentalmente, o prontuário como o grande banco, né, de informação, como o grande demandador de todas as ações dentro da instituição. Então, você tem um grande subsistema fundamental, primordial, que são os processos assistenciais, e depois todos os outros subprocessos, conjuntos de subprocessos, vivendo, né, como se fosse orbitando em torno desses processos assistenciais. É como se você estivesse falando de chão de fábrica, né? Se você suprime processo assistencial, a instituição de saúde deixa de existir, perde a razão de ser. Consequentemente, se você suprime ou se você subtrai o seu subsistema informacional, igualmente, a instituição ela tem dificuldade de funcionar. Então, é esse olhar que eu acho que tem que ser o olhar do gestor de documentos e informação na área de saúde. É olhar os sistemas e os subsistemas de informação e os conjuntos de processo que geram os documentos e que geram as informações e que geram os dados, né? Isso é só um parêntese, mas eu acho que é uma competência importante a gente desenvolver dentro desse contexto de gestão de documentos, né? Agora, o conceito de prontuário, que é o nosso grande registro, né? O prontuário ele é o nosso grande registro informacional dos processos assistenciais, né? Existe um conceito muito trabalhado ultimamente, né? Já tem alguns anos, né? Mas ele é um conceito bastante interessante, um conceito amplo, que o prontuário é um conjunto de documentos, né? Ele é um documento, na verdade, ele pode ser performado por várias outras tipologias, mas ele tem que caracterizar como único. Não necessariamente que esse único, é muito importante a gente entender, não que esse único se remeta imediatamente à ideia de conjuntos documentais num lugar só. Aqui não se está colocando em questão o suporte. Eu posso ter esse suporte arquivado em vários ambientes, mas o que é mais importante, no momento necessário da consulta, ele deve ser acessado unicamente, ou seja, eu devo ser capaz de garantir o acesso a tudo o que o paciente fez e não precisar de outras chaves, né? Do tipo, eu quero consultar um prontuário de um paciente do ano passado, então eu tenho que dar o número do atendimento do ano passado, do ano retrasado, eu tenho que dar o número do atendimento do ano retrasado. Não. A instituição deve ser capaz de gerir prontuários de forma que eu apenas com uma única entrada, seja pelo nome ou seja pelo número do prontuário do paciente, eu acesse
todos os registros do paciente, independente de quando, do que tipo de atendimento, né? Então, ele é um documento único constituído de sinais, informações, imagens geradas a partir de fatos, acontecimentos, situações sobre a saúde do paciente e a assistência prestada a ele. E, muito importante, de caráter legal, sigiloso e científico. Ou seja, o prontuário ele tem múltiplas funções. Ele não é apenas, é uma coisa muito importante a gente entender, ele não é um documento que apenas registra a informação, ou o processo assistencial, ou só o caráter legal dele é importante. Não. Ele tem hoje, e já há muito tempo se utiliza, né, esse potencial todo do prontuário, que é, na verdade, o seu caráter científico, a sua capacidade de fazer comunicação entre as equipes e a garantia do cuidado do paciente em qualquer instância, em qualquer instituição. Ele deve ser capaz de garantir a continuidade do cuidado num atendimento ambulatorial para um de internação, num de internação para um ambulatorial, num de ambulatorial para um diagnóstico. Então, ele deve garantir essa continuidade do cuidado em toda a condição de saúde do paciente, né? O prontuário, como eu já falei, ele tem múltiplas funções e ele é muito importante para todo o funcionamento da instituição de saúde, né? Rastreabilidade do processo assistencial, sem ele eu não consigo saber o que aconteceu, né? Ou como que as coisas se sucederam, né? Então, você tem, por exemplo, auditorias de processo dentro de unidade de saúde, auditorias de qualidade. Se eu tenho um protocolo clínico, como eu sei se as pessoas cumpriram o protocolo clínico? Eu tenho que ir lá no prontuário, porque lá no prontuário eu vou ter todo o desencadeamento das atividades que estavam relacionadas àquele protocolo clínico, né? Como prova e evidência da assistência multiprofissional, multidisciplinar. Então, a assistência, hoje, ela tem um caráter multiprofissional, significa que não é só o médico que tem seus registros, né, dentro do prontuário, mas hoje a ideia de que a assistência ela deve ser uma coordenação de cuidados, portanto, uma coordenação de conhecimentos, portanto, uma cooperação de equipes que devem ser multiprofissionais ou multidisciplinares, né? Ele é muito importante para as informações gerenciais, desempenho clínico e administrativo. Ele, para a continuidade do cuidado, a gente já falou essa questão, né? Prevenção de incidentes e eventos sentinela, porque, veja bem, se eu crio protocolos de qualidade, se eu crio protocolos científicos, se eu crio protocolos que devem gerar evidências científicas da efetividade daquele cuidado, eu preciso, então, analisar esse prontuário na luz desse protocolo. Portanto, a partir dessa comparação, eu posso dizer se a minha assistência tem qualidade ou não, se a minha assistência ela tem o resultado clínico desejado ou não, e inclusive comparar o meu processo assistencial com a literatura, né? Então, essa pegada científica é uma coisa muito, muito forte na área da saúde, e nós, como gestores de informação e documentos, precisamos entender muito bem essa demanda, tá? Continuidade do tratamento, prevenção de incidentes e eventos sentinela. Os protocolos, eles, na hora que eu vou fazer aqui essa auditoria de protocolos, por exemplo, eu posso ver, por exemplo, se houve alguma falha e se essa falha gerou algum dano para o paciente. Então, o prontuário também funciona muito fortemente para prevenção de incidentes. Ou nessa análise, eu posso ver que houve uma ação que quase gerou um incidente, uma ação que poderia ter provocado um dano ao paciente. Aí, o que a equipe faz? A equipe vai lá e faz a revisão dos processos, dos protocolos, para que aquele incidente não aconteça. Ou seja, há o prontuário trabalhando fortemente na análise do resultado da assistência de forma a prevenir as falhas, ou os incidentes, ou os eventos sentinelas, né? É uma nomenclatura ampla, ou as não conformidades, né? Para quem gosta dessa nomenclatura de ISO, é uma coisa muito parecida, né? As não conformidades, elas podem ser prevenidas na medida que você analisa o que aconteceu e vê aonde você teve riscos, né, de danos ao paciente. Pesquisa, gestão de saúde de populações. Hoje a gente trabalha fortemente na área privada, tem trabalhado na área privada com esse conceito, mas é um conceito da gestão pública, onde eu não vou só
trabalhar na prevenção de doenças de um paciente, mas tentar trabalhar a prevenção de doenças de populações. Então, na medida que essas pessoas vão sendo atendidas, ou, por exemplo, respondem questionários de saúde, um gestor de saúde de população pode identificar, por exemplo, quem está obeso, quem tem hipertensão, ou quem já se internou tantas vezes pela mesma patologia, quem tem problema de rim, enfim. E a partir desses dados gerados, né, dentro do contexto do atendimento, que são registrados no prontuário, é possível, então, trabalhar um conjunto de ações que, no atacado, vá fazer prevenção de doenças de várias pessoas ao mesmo tempo. Como, por exemplo, educação em saúde, onde a gente trabalha fortemente a educação para prevenir doenças de estilo de vida, né, relacionadas a estilo de vida, que são as doenças de maior prevalência no Brasil e no mundo, né? E subsidia, obviamente, a gestão como um todo desses estabelecimentos, né? Hoje nós temos uma questão importante, né, de suporte. O suporte papel ainda é uma realidade em muitas instituições de saúde. Só que o que a gente vive hoje é um desafio que a gente chama de desafio de gestão de documentos multimídias, principalmente, né, no que diz respeito aos prontuários. Hoje é muito comum você estar numa unidade de saúde e essa unidade de saúde ter prontuários em papel, ter prontuários em microfichas, né, microfilmados, prontuários digitalizados e ainda assim prontuários eletrônicos, né, prontuários eletrônicos do paciente. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, esses sistemas, né, não se falam. E aí nós, gestores de documentos na área de saúde, precisamos criar estratégias para preservar e acessar o conjunto de documentos de papel, microfilmado, digitalização e, obviamente, obedecer toda a legislação pertinente à segurança, acesso e preservação dos prontuários eletrônicos, né? Então, esse é um desafio importante hoje da gestão de documentos no que tange aos suportes, né? A gente chama de gestão de documentos ou gestão de prontuários multimídia. Você tem o papel, né, ainda como uma forte tendência, ou ainda, para muitos lugares, ainda utilizam papel, eu posso dizer que uma grande parte, principalmente porque muitas instituições elas têm prontuário eletrônico, mas eles não podem eliminar o papel porque seu prontuário eletrônico não é certificado para não impressão, então usam o prontuário eletrônico como um sistema de informação, mas depois imprimem tudo. Então, você ainda tem o papel ainda, né? O papel, você tem algumas questões importantes que você tem que avaliar, você tem que gerir, que é a avaliação e seleção do que você vai eliminar. Por quê? Porque depois de um tempo para cá, o papel, o prontuário em papel passou a ter guarda de 20 anos a partir do último atendimento. Isso significa que, a partir de 20 anos, você pode eliminar tudo, desde que o paciente ficou 20 anos sem ser atendido, né? Lembrem, o critério da guarda é 20 anos após o último atendimento. Então, o paciente tem que ficar 20 anos sem ir na tua unidade para você poder eliminar esse papel. Ou você seleciona aquilo que naquele prontuário tem que ser permanente e você, então, tem que fazer uma seleção, uma avaliação e uma seleção. Estabelecer aquilo que é permanente naquele prontuário em papel e aquilo que vai ser eliminado. Então, isso é uma questão importante que vocês precisam colocar aí na sua lista do que fazer numa gestão de documentos na área de saúde, né? Esse prazo de guarda trouxe uma problemática enorme para a gestão de prontuários em papel, porque se você for analisar, cada prontuário agora tem uma temporalidade, porque eu não posso prever quando que o paciente volta. Ou seja, eu tive um paciente que internou, 2 pacientes internaram no mesmo dia, os 2 tiveram alta 30 dias depois. Quanto tempo eu vou guardar o prontuário 1 e o prontuário 2? Não sei. Porque se o prontuário 1 se o paciente do prontuário 1 demorar 20 anos para voltar, eu vou eliminar em 20 anos. Se o paciente número 2 voltar em 5 anos, depois daqueles 5 anos eu tenho que somar mais 20. Então, na verdade, deixou de ser 25, passou a ser 25. Então, isso é uma problemática, na verdade, que traz uma temporalidade para cada prontuário, né? A administração de espaço é muito complicado. Hoje a assistência ela é muito complexa, ou seja, essa assistência, esse cuidado multiprofissional gera muita informação da gente. Não é à toa que os prontuários de hospitais complexos são prontuários enormes, né?
porque esse cuidado multiprofissional gera muita informação, consequentemente, gera muito papel, se você tem um suporte do prontuário papel, né? É a realidade de muitas instituições e é um passivo, né, que tem que ser administrado aí no futuro, pelo menos de 20 anos. Essas são questões relacionadas ao papel. A questão da microfilmagem é porque se você não faz tratamento técnico dessa microfilmagem, entra lixo e sai lixo, isso é idem para a digitalização, tá? Então, se, por exemplo, se eu tenho prontuários em papel e que eu não respeitei os prazo dos 20 anos, eu posso estar microfilmando, por exemplo, prontuários que poderiam ser eliminados, ou dentro desses prontuários que poderiam ser eliminados, ou uma parte poderia ser eliminada e uma parte poderia ser preservada, né? Eu acabo microfilmando tudo. Então, tem uma série de questões que você tem que pensar. Por quê? Porque a gente não... na hora que a gente faz a gestão de documentos, principalmente na hora de gerir suportes e armazenamento, a gente, às vezes, dá um foco equivocado ao armazenamento, ao espaço. Mas, na verdade, o foco tem que ser ao acesso, né? Então, se você define, ou se você quer microfilmar porque você quer economizar espaço, não é errado, né? Mas você vai ver que, após alguns anos, principalmente depois que o prontuário sai da fase, ou prontuário só não, né? Mas os documentos saem da fase corrente e vão para a fase intermediária, eles têm um nível de acesso muito baixo. Então, na verdade, muitas vezes você investiu alto para ter documentos que vão ser armazenados por pouco tempo, na verdade, um prazo médio a médio-longo, mas que nunca são consultados, ou são consultados muito pouco. Então, você tem que avaliar essa migração de suporte aí e tentar dar um foco à consulta, e não necessariamente à diminuição de espaço, porque você tem outras alternativas aí para fazer diminuição de espaço ou administração de espaço, né? Então, você tem muito processamento fora da especificação da lei, enfim, você tem uma série de problemas aí em relação à microfilmagem. A microfilmagem tem que respeitar todo um protocolo legal para que você possa eliminar o papel e manter esse microfilme aí. Tem um adendo aí para as instituições de saúde pública, mas aí eu acho que não cabe aqui, mas tem uma questão específica, mas, de uma forma geral, esses requisitos legais têm que ser cumpridos. A digitalização, idem, hoje você tem uma certificação para digitalização pela Sociedade Brasileira de Informática e Saúde, mas ainda não está muito regulamentado, então não existe nenhum produto certificado, né, digitalização de documentos de prontuários, né? Você tem hoje problemas importantes, muito importantes, na gestão de documentos digitais, tá? Talvez eu acho que a gestão de informação e documentos digitais hoje em saúde é mais problemática do que em papel. Porque, por exemplo, você tem questões que estão acontecendo e a transformação digital está acontecendo muito rápido na área de saúde, né? Não é só por causa da pandemia, né? A pandemia, ela visibilizou uma série de tecnologias que estão sendo usadas e discutidas há muitos anos na área de saúde, né? Como, por exemplo, prontuário pessoal de saúde. Hoje esse conceito é um conceito recorrente, ou seja, o prontuário, o paciente tem um prontuário que, através de tecnologia de internet das coisas, ou seja, ele, através do seu smartphone, ele coleta dados, por exemplo, de um medidor de pressão arterial, ou ele coleta dados, por exemplo, de um oxímetro, né? Ele pode, ele mesmo, nesse registro pessoal de saúde, ele pode inserir dados do tipo, eu tenho consulta data tal, eu não estou me sentindo bem hoje. Inclusive, existem prontuários pessoais de saúde que têm perguntas específicas, né? Dependendo se o paciente é hipertenso, se o paciente é obeso, se o paciente tem problema de depressão, tem perguntas específicas, ou seja, a questão é, você tem um prontuário pessoal que muitas vezes ele vai interagir com o prontuário institucional. E aí, como é que a gente faz isso? Eu não tenho resposta. Então, isso são questões importantes que a gente precisa trabalhar, que mal demos conta, né, de fazer uma gestão de documentos e informação de prontuários institucionais, seja em papel ou seja digital, e agora a gente tem que lidar com essa situação. Você tem a telemedicina, que foi aprovada agora há pouco tempo, e, inclusive, a Sociedade Brasileira de Informática e Saúde já está abrindo manuais de certificação desses produtos, né? A telemedicina, ela pode acontecer através de um WhatsApp, né? Uma ligação, uma webconferência em qualquer aplicativo,
E essa conversa pode ir para um prontuário eletrônico, ou seja, existe uma série de variedades, né, dessa telemedicina, mas, de qualquer forma, é a troca, né, em formatos variados entre paciente e seu médico, né? E hoje, você tem hoje prontuários eletrônicos conectados, né, com um módulo de telemedicina, onde o médico prescreve ali mesmo, o paciente recebe por SMS a prescrição, já vai na farmácia, a farmácia já pistola, já entende que medicamento já dá baixa, enfim. Isso é uma questão que a gente está vivendo hoje. E como que isso tudo é gerido, como isso tudo é garantido acesso, segurança, enfim. Outra questão importante que a gente precisa dar conta é a inteligência artificial, algoritmos e mineração de dados que estão funcionando dentro do sistema de prontuário eletrônico. O prontuário eletrônico não é um prontuário em papel. Isso é uma coisa importante de vocês entenderem. O prontuário eletrônico é um sistema inteligente de suporte, né? Inclusive a tomada de decisão. Hoje você tem prontuários eletrônicos que têm algoritmos que dizem para o médico ou para o enfermeiro quais pacientes vão entrar em quais protocolos, né? Se fosse no papel, o médico teria que olhar de repente, um fluxograma, né, para responder sim ou não, e ao final, dentro desse sim ou não, ele mesmo conclui que o paciente, através de critérios de inclusão e exclusão, ele mesmo conclui que aquele paciente deveria entrar no protocolo. Hoje, tem prontuários eletrônicos que já tem esses algoritmos, toda essa avaliação de inclusão e exclusão de pacientes em protocolos, os prontuários eletrônicos muitos já têm. Ou seja, você tem um prontuário eletrônico que não é só registro de informação. E aí, como a gente lida com isso? Na hora que eu for fazer preservação digital, na hora que eu for trabalhar qualquer tipo de gestão sobre esse prontuário eletrônico, eu vou só gerir as informações registradas nele, ou eu também tenho que gerir os workflows, gerir os algoritmos, porque se eu retiro os algoritmos, por exemplo, na preservação digital, como é que eu vou garantir quem tomou a decisão da entrada daquele paciente naquele protocolo, visto que a entrada dele no protocolo foi indicada por um algoritmo? E esses algoritmos, essa inteligência artificial, ela não está hoje na mão dos bambambãs de uma instituição de saúde. Eles estão hoje na mão das pessoas que estão na beira do leito. Eles fazem parte do dia a dia dessas pessoas, né? Eu estava vendo uma palestra essa semana ou semana passada sobre mineração de dados na área da saúde. Tem uma operadora de saúde que oferece, que ela é uma operadora que em alguns estados ela também tem unidades de saúde. Ela oferece mais de 15 aplicações de tomada de decisão clínica e administrativa baseada em mineração de dados. Ou seja, a mineração de dados, ela faz parte do dia a dia das instituições. Obviamente, retirando dados de vários sistemas, seja do prontuário, dos outros sistemas, né, ou do sistema todo integrado, mas, de qualquer forma, a mineração de dados faz parte do dia a dia das instituições. Significa que as pessoas não tomam as suas decisões hoje, na área de saúde, numa instituição altamente digitalizada, no sentido de estar tudo dessa transformação digital. Essas pessoas, mesmo essas pessoas de beira de leito, não estão tomando decisão baseada em documentos. Elas, muitas vezes, estão tomando decisão baseada em ferramentas e aplicativos que trabalham com mineração de dados. Ou seja, essa mineração de dados, ela possibilita visibilizar fenômenos que os documentos ou a informação registrada pura e simplesmente, sem processamento, ela jamais daria. Essa é a realidade das instituições de saúde e isso é uma realidade que a gente precisa dar conta. O prazo de guarda, que eu já falei, essa problemática, né? Papel 20 anos eletrônico permanente, isso é uma coisa difícil de gerir, né? Do ponto de vista de você criar procedimentos, é uma coisa difícil. Existem muitos prontuários eletrônicos hoje sem certificação e sem garantia de parâmetro, ou seja, tem prontuário eletrônico sem certificação, mas que usa parâmetros, né? Parâmetros internacionais e nacionais, como, por exemplo, o manual de certificação da SBIS, e existem prontuários sem nada, sem certificação e sem uso de parâmetros, né? E como os prontuários, eles são realmente facilitadores do dia a dia, né? A gente não tem como... A utilização do prontuário eletrônico, mesmo sem parâmetro, mesmo sem certificação, não tem como a gente frear
Não dá para a gente dizer assim, olha, não vamos usar o prontuário eletrônico, porque esse prontuário eletrônico não tem certificação. Sabe por quê? Porque o prontuário eletrônico realmente facilita a vida da unidade. Essa é uma questão importante, porque existem no mercado dezenas de prontuário eletrônico. Não é à toa. Existem dezenas de prontuário eletrônico, por quê? Porque existe uma demanda grande por esse produto. Esse produto tem uma demanda alta, por quê? Porque ele realmente melhora o processo das instituições de saúde. Uma coisa que a gente não pode criar barreiras, é uma barreira inútil. A gente precisa, na verdade, tentar dar soluções para que esse prontuário, certificado ou não, garanta minimamente segurança, né, de acesso, segurança de ataques, segurança de adulteração e preservação digital a longo prazo. Né? E tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que trouxe para nós da saúde uma questão a mais, porque a Lei de Proteção de Dados, ela cria um conjunto de procedimentos para proteger os dados pessoais, mas ela diz uma coisa, ela diz que existem os dados pessoais, mas existem os dados pessoais sensíveis, ou seja, que é o caso da saúde. Existem outras questões dentro desse conceito de prontuário de dados pessoais sensíveis, né? A religião da pessoa, a preferência política, enfim, existem outras informações aí dentro. Mas a condição de saúde e a saúde da pessoa é um dado pessoal sensível. Então, eu tenho que proteger os dados pessoais, né, do meu paciente e proteger os dados pessoais sensíveis, que é uma camada a mais de proteção e uma camada a mais de gerenciamento. Né? Preservação digital de prontuário. O RDC-ARC dá conta? O CIGAD dá conta? As certificações do SBIS e CFM dá conta? A reengenharia reversa, né, ao molde clássico, né, da preservação digital, dá conta da preservação dos prontuários eletrônicos? Lembrando, prontuário eletrônico como um grande complexo de suporte e assistência, e não necessariamente um registro da assistência, um registro eletrônico da assistência. Então, lembrando que o prontuário hoje ele é um grande produto, um grande complexo de suporte e assistência, que dentro dele tem uma série de recursos de workflow, mineração de dados, enfim, algoritmos e tal. Outra questão importante também é a gente pensar sobre qual é o foco da nossa gestão, né? Se a gente ficar dando foco na gestão de documentos, será que a gente vai perder espaço? Porque hoje, se você for olhar o dia a dia das organizações de saúde, você vai ver que todo mundo trabalha com dados, informação e documento. O documento é uma faceta, mas não se toma hoje a quantidade de tomada, o número de decisões que você toma hoje na unidade de saúde e fora dela também, baseado no documento, diminui ano a ano. A tomada de decisão hoje nas unidades de saúde, elas são baseadas em dados e informações e hoje, muito fortemente, em resultados de inteligência artificial ou ferramentas de mineração de dados. A tomada de decisão hoje, baseada em documento, ela vai diminuindo ano a ano. Então, é uma questão que a gente tem que pensar na área de saúde, nós como gestores. Se a gente não for ampliar a nossa gestão para informação, dados e documentos, provavelmente perderemos espaço dentro dessa unidade de saúde, né? Será que é possível uma política de preservação digital que englobe todas as partes que compõem um prontuário eletrônico, né? Seus dados, seus algoritmos, suas informações registradas, seus documentos produzidos, o workflow definido, enfim. Será que a gente consegue ter uma política de preservação digital que garanta todas as partes do documento prontuário eletrônico ou apenas os registros específicos, né, transformados em artefatos digitais como documentos em PDF, né? Então, isso é uma questão importante da gente pensar, né? E o blockchain na saúde, né, que é a probabilidade da integração segura de dados e informações do paciente entre os diversos prestadores de serviço que esse paciente contrata, né? Então, da mesma forma que existe o blockchain na área financeira, existe essa tecnologia para a área da saúde. Houve muita discussão nos últimos 2 anos, né, mas ainda nada concreto ainda implantado, mas se tem discussão, né, gente, pode chegar, né? Pode chegar, principalmente que garante a integração. Alguns aspectos legais na área da saúde, sobre os prontuários, né? A confiabilidade. Toda vez que você for para uma unidade de saúde, você tem que ter os seus registros, né, providenciados. Então, você não pode tirar uma unha encravada, olhar para um médico, olhar para o enfermeiro, olhar para o nutricionista. Qualquer atendimento na área de saúde
precisa ter registro. Então, isso é uma garantia, isso dá confiabilidade até ao processo assistencial, ao processo de saúde, né? A guarda, né? A guarda, como eu já falei, o prontuário, ele é de guarda permanente se ele for eletrônico, ou se ele for microfilmado, ou se ele for digitalizado dentro dos padrões, e ele tem caráter de prazo de 20 anos a partir do seu último registro. Obviamente, a guarda é de obrigatoriedade da unidade de saúde, é uma responsabilidade, um compromisso da unidade de saúde, né? Isso aqui é o histórico das legislações ou das prescrições. Existiam várias orientações até 89. Depois de 89, o prontuário era permanente, agora não é mais. A partir de 2002, ele é permanente se ele for eletrônico, se ele for em papel, é aquilo que eu falei da guarda dos 20 anos a partir do último atendimento, que gera uma série de temporalidades, né, para o mesmo acervo, né? Hoje você tem realidade sobre prazo de guarda e suporte. Você tem vários prontuários ilegais, né, mantendo o registro em papel, ou seja, a unidade ela tem prontuário eletrônico porque realmente facilita e integra, né, os processos de trabalho, mas não é certificado nível 2, continua tendo que ser impresso, né? As pessoas, as unidades mal se adaptaram à guarda permanente e agora tiveram que se adaptar, né, já tem alguns anos, se adaptaram às prescrições novas, né? E há, pior do que tudo, um equívoco muito grande na interpretação desses 20 anos, porque são 20 anos a partir do último atendimento. O paciente ficou 19 anos. Ele veio no 20º ano, você não pode eliminar, então passa a contar de novo. Se ele veio 21 anos depois do atendimento, você pode ter eliminado, porque ele ficou 20 anos sem aparecer. Mas no momento que ele aparece, você daquele ponto em diante, você coloca 20 anos. Então, isso traz um equívoco muito grande. Muitas instituições eliminam documentos que tiveram 20 anos, independente se o paciente voltou ou não voltou. Isso é um problema sério, que acaba gerando... Existe um risco, inclusive, se essa prática continuar, existe um risco da gente apagar a memória da saúde e a história da saúde no futuro, né, por conta desse equívoco, né? A composição e o conteúdo, há uma obrigatoriedade de você registrar uma anamnese, exame físico, né? Existe um requisito mínimo de conteúdo, e aí cada unidade pode aumentar isso, mas não pode diminuir. O acesso ao prontuário, ele é dado somente ao paciente ou a quem ele delegar. Obviamente, existe a possibilidade da equipe de saúde que está envolvida com o paciente acessar o prontuário, né? Mas não significa que qualquer profissional de saúde pode consultar qualquer prontuário em qualquer lugar, isso é um equívoco, tá? Eu não posso ser o enfermeiro dessa unidade e querer acessar um prontuário em outra unidade e nem um médico, né? Porque é médico que ele pode acessar qualquer prontuário em qualquer lugar, tá? Então, essa questão do acesso é muito importante, né? A privacidade, a confidencialidade, então dessa gestão do prontuário tem que garantir, né, a privacidade e a confidencialidade das informações, né, do paciente, né. Existe a obrigatoriedade da criação das comissões de revisão de prontuário, então garante a qualidade, né, que você tem que fazer a avaliação de todos os prontuários. Isso é uma prerrogativa que tem, obviamente, pouco tempo, 8 anos, em território nacional. Antes, cada estado tinha a obrigatoriedade, mas depois de 2002, todas as unidades de saúde precisam ter comissão de prontuário, né? Eu vou falar algumas comissões obrigatórias na área de saúde que faz uma interação muito forte com a gestão de informação e documento, né? A comissão de revisão de prontuário, óbvio, porque sem prontuário não tem essa revisão. A revisão de óbito também, que é aplicável em hospitais e vai demandar vai demandar acesso ao prontuário, né? A comissão permanente de avaliação, que no caso da área de saúde pode ser a de revisão de prontuário. A comissão de segurança, o núcleo de segurança do paciente, que demanda muito, né, dessa gestão de informação e documento, porque a todo momento você vai consultar prontuário, você muda prontuário, ela trabalha integrada também à revisão de prontuário. Você tem um incidente, aí você demanda tratamento pelo núcleo de segurança, e esse núcleo de segurança demanda uma mudança no prontuário, e tem que ser revisão pela comissão de revisão de prontuário. Estou tentando correr, tá, gente? Tecnologias aplicadas ao prontuário. Você tem o GED hoje, né, que é muito utilizado ainda.
Existe uma possibilidade de certificar o GED pelo manual da SBI, só que não existe nenhum produto no mercado, mas as organizações de saúde digitalizam muito o prontuário, claro, porque facilita o acesso eu tenho um prontuário eletrônico e preciso acessar um prontuário que estava em papel. Na medida que eu digitalizo, eu posso fazer uma integração, então isso facilita muito a continuidade de cuidado do paciente, né? O prontuário eletrônico, né, que traz possibilidades infinitas, acho que eu já falei, né? Muito do prontuário eletrônico é a possibilidade, é um sistema complexo que não só registra assistência, mas dá suporte através de uma série de ferramentas que você pode usar dentro dele, né? O prontuário eletrônico ele pode ser legalizado, desde que ele atenda aos critérios de segurança nível 1 e o critério de segurança nível 2, baseado no manual da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, que fez uma parceria com o Conselho Federal de Medicina, e eles estabeleceram esses 2 níveis de segurança. O nível 1, o seu prontuário eletrônico, ele é legal, mas você precisa ainda imprimir. Ele é legal como sistema de informação, mas ele não é legal como guarda, ou ele não é legal como prova, né? Então, você tem que imprimir o papel. O nível de segurança 2, não. Você não precisa mais imprimir o papel. O seu sistema de prontuário eletrônico, ele passa a ser o seu repositório legal, ele usa ICP Brasil, os certificados digitais ICP Brasil, então, você não precisa imprimir. Esse é o prontuário que tem muitos no Brasil já certificados, e tem alguns que não são certificados, mas também que obedecem esses parâmetros. Então, de qualquer forma, se ele não for nível 2, você não pode, você tem que continuar imprimindo, né? Lembrando que muitos não imprimem, tá, gente? Só para lembrar isso, muitos não imprimem. Sem certificado, muitas instituições de saúde que eu conheço não têm certificado e não imprimem, tá? Tem muitos problemas de prontuário eletrônico no Brasil, né? Isso é uma reportagem aí, acho que quando o Neymar se acidentou, né, teve aquele dentro do jogo, acho na Copa de 2014, e aí saiu uma notícia no jornal interessante, né? O atendimento do jogador durou 2 horas, ele fez uma tomografia, uma ressonância, mas o hospital informou que não pôde divulgar mais nenhuma informação sobre o caso. Ok, claro, não pode divulgar se o paciente não quiser. As imagens e laudos foram entregues aos médicos da seleção e apagadas no sistema de dados do hospital, ou seja, não havia gestão de informação e documentos, porque eu não posso apagar, né? Eu não posso apagar o exame de um paciente, seja ele quem for, ok? Então, isso é uma realidade no Brasil aí, né? É interessante também vocês conhecerem que existem requisitos de qualidade e segurança, né, que incidem sobre o prontuário, né? Então, você tem, por exemplo, a Organização Nacional de Acreditação, em 2018, que é um manual recente dessa organização, ela estabeleceu uma série de critérios. Eu vou aqui passar rápido, estou terminando, né? Eu vou passar rápido aqui alguns critérios básicos, tá, gente? De nível 1, que eles chamam que é o básico. Eu coloquei em vermelho aqui os critérios relacionados à gestão de informação e documentos, especificamente para prontuário. Organize e integre as informações do paciente, permitindo acesso ao histórico dos atendimentos realizados. Ou seja, gestão básica de qualidade, gestão de informação e documento na área de saúde é um requisito básico de qualidade. Então, é interessante a gente entender o requisito básico, não o requisito de nível sofisticado, é básico, né? Outra aqui em vermelho para a gente... outro critério. Estabelece método para registro do paciente, permitindo a continuidade do cuidado e assistência adequada pela equipe multiprofissional. Ou seja, todo prontuário, todo atendimento precisa ser registrado numa sequência para garantir continuidade. Ou seja, gestão de documentos, mais uma vez, requisito básico de qualidade. Estabelece mecanismo visando a qualidade e a integridade dos registros. Gestão de informação e documento é nível básico de qualidade. Tem vários aqui, eu vou para o nível 2, que é um nível um pouquinho mais sofisticado. Utiliza os resultados de análise do prontuário para promover ações de melhoria. Então, esse requisito número 2 é muito próximo da ISO 30.000, daquela série 30.000 de gestão de documentos, onde você não trabalha a gestão de documentos só. É um sistema de gestão de documentos, que quer dizer o quê? Eu crio meus procedimentos de gestão de informação e documento na saúde, mas eu tenho que criar processos para gerir a minha gestão. Por exemplo, eu preciso trabalhar com indicadores, eu preciso treinar as pessoas, eu preciso estabelecer diretrizes, eu preciso trabalhar com avaliação de processo, satisfação do cliente. Ou seja, é importante implantar uma gestão de informação e documentos na área da saúde, mas é importante também
garantir que essa gestão funcione, né? Então, esse nível 2 é uma sofisticação. É você estabelecer sua gestão de informação e documento e trabalhar para que ela funcione, para que ela resulte, né? Para que ela dê realmente, agregue valor à sua instituição. Eu acho que esses eram meus apontamentos, tá, gente? Desculpe aí o alongado, os apontamentos extremamente alongados, mas era isso, tá, gente? Eu agradeço a paciência de vocês, né? Deixa eu interromper meu compartilhamento aqui. Agradeço a paciência e estou aberta às perguntas aí, aos questionamentos. Professora, nós que agradecemos, professora, e agradecemos mais ainda por não ser apontamentos, né? Porque a profundidade do tema, né? Tenho certeza que as pessoas que estão assistindo se interessam muito pela temática. Observa-se que há uma tendência do arquivista trabalhar com áreas especializadas, porque não tem como um profissional chegar a uma instituição e já saber de tudo, de uma hora para outra, né? Eu fico pensando também, professora, que a lei 8.159, ela diz que é dever a gestão documental, mas eu acredito que não tem uma sanção maior para instituições que não cumpram essa gestão de documentos. Eu não sei se existisse uma legislação maior, com uma penalidade maior, uma fiscalização, talvez ocorresse mais essa gestão. E também a gente percebe que aquele conceito da OMS, né, de saúde, que diz que é um estado completo do bem-estar mental, físico, social, e quando percebemos que, para que isso ocorra, é necessário uma gestão de documentos, é necessário essas atividades, esse gerenciamento desses serviços para que, de fato, ocorra. Então, temos aqui, separei algumas questões, também por conta do horário, para não ficar muito cansativo para a senhora. A primeira questão é da Kátia. Ela pergunta: qual a legislação que rege o prontuário eletrônico no que diz respeito à sua temporalidade? Caso a instituição não tenha um PEP, né, Prontuário Eletrônico de Documentos Verdadeiro, o prontuário físico deve ser mantido? Mais ou menos isso. O prontuário eletrônico, ele é redigido pela... Assim, existe um questionamento, né, que nós, assim, que estamos há muito tempo na área de informação e documento na área de saúde, a gente questiona, que é: será que o Conselho Federal de Medicina tem propriedade para legislar sobre o prontuário, né? Mas, enfim, é o que a gente tem para hoje, né? A prescrição que a gente tem de temporalidade do prontuário eletrônico, ela está na 1821, que é aquela resolução do CFM que autorizou o prontuário eletrônico e estabeleceu o manual de certificação. Então, o prontuário eletrônico hoje ele é permanente, que é uma questão que a gente também questiona, né? Porque o prontuário em papel hoje pode ser eliminado a partir de 20 anos do último atendimento, e o eletrônico não pode, né? O eletrônico microfilmado não pode. Então, é isso que a gente tem. O eletrônico, ele tem que ser armazenado para a vida toda. Agora, o papel, o que essa prescrição fala? Ela fala que você pode eliminar tudo a partir de 20 anos, desde que o paciente fique 20 anos sem ir na sua unidade, mas também você pode definir que, a partir de 20 anos, você guarde permanentemente uma parte desse prontuário e elimine o resto. É como se você tivesse que fazer uma tabela de temporalidade para o seu prontuário, entendeu? Isso é muito interessante, isso não deixa de ser interessante. Por quê? Porque não é porque o prontuário é um dossiê extremamente complexo e interessante que tudo tem que ser guardado para a vida toda. Porque eu vou dar um exemplo, por exemplo, de um registro. Existem instituições que registram, por exemplo, a pressão arterial do paciente e a temperatura do paciente, de hora em hora. Tem paciente que fica na terapia intensiva tendo a sua pressão arterial e a sua temperatura medida de hora em hora, por meses. É muito registro. Exatamente. Será que isso eletronicamente é fácil, né? Eletronicamente é fácil. Agora, quando tudo era em papel, era muito difícil. Então, não há necessidade, do ponto de vista da densidade informacional, você avaliando, não há necessidade de você guardar isso a vida toda. Realmente não há necessidade. Então, uma tabela de temporalidade para o prontuário é muito bem-vinda e você atenderia a essa prescrição dessa resolução aí,
estabelece os 20 anos de guarda para o prontuário em papel. Mas se você quiser guardar a vida toda, você guarda, não tem problema nenhum. Se você tem condição de guardar, você guarda. Eu acredito que essa outra questão aqui envolve o que, mesmo que o pouco a senhora está falando, que pergunta assim, se um sistema desenvolvido para regulamentação de consultas e registros e atendimento pode ser considerado como prontuário do paciente, como abordar o assunto como gestão pública. Eu acho que tem alguma relação, né? O que é prontuário? Muito importante a gente entender. Qualquer registro do atendimento de saúde. Então, essa reflexão você tem que fazer, Kátia, né? Kátia, se o seu sistema lá de regulação e consulta registra, por exemplo, o paciente está com febre, ou registra o peso do paciente, qualquer dado que configure um atendimento em saúde é prontuário eletrônico. Se você tem o agendamento, a regulação da consulta, se você tem acoplado a ele qualquer outro aplicativo administrativo, tudo bem. Mas se há minimamente o registro de qualquer atendimento de saúde, até, por exemplo, você ter uma ideia, dependendo se você está numa atenção básica, onde o paciente vai lá só para tomar um medicamento, por exemplo. Ele tem que tomar um medicamento intravenoso sob controle. Aí ele vai lá só para tomar esse medicamento. Registrou que deu aquele medicamento ao paciente dentro daquele ambiente, é registro de prontuário, entendeu? É registro assistencial. Tem que gerar prontuário. Aí você tem que avaliar, Kátia. Tudo bem, professora. Temos outra questão aqui, do Wellington, e aí a Poliana complementa. O Wellington pergunta assim, se eu tenho um prontuário em determinado hospital, caso eu vá para outro estado, e um hospital solicite-o para verificar meu histórico, é possível ocorrer essa transferência? E a Poliana complementa a pergunta dele e diz assim, e como isso acontece no hospital particular? O usuário tem livre acesso, mais ou menos? Olha, infelizmente os sistemas não se falam nesse nível, né? Inclusive o cartão único de saúde do SUS, né, que está há anos, né, assim, evoluiu, mas a ideia era essa, a ideia era que você tivesse seu cartão do SUS e se você fosse atendido em qualquer unidade do SUS, os médicos ou a equipe de saúde poderia acessar essas informações. Só que isso não é uma realidade, tá, Wellington, hoje? Não é uma realidade. O que acontece é que, se você tiver numa unidade de saúde, você pode até ter o seu prontuário em PDF, enviado para o seu e-mail, por exemplo. Se você solicitar, tal, ele manda o PDF para você, ou você leva uma mídia qualquer, um pendrive, e ele te dá. E você pode, com isso, entregar para o seu próximo atendimento. Isso é uma realidade da instituição privada. Isso acontece hoje. Agora, essa integração, hoje, entre a unidade de saúde, por exemplo, privadas, que não tem nenhuma relação uma com a outra, isso é uma realidade que eu não estou vendo acontecer. Não que não exista tecnologia para isso, é claro que existe. Não há vontade, acho que política ou vontade comercial, talvez. E na unidade pública, infelizmente, esse cartão do SUS ainda não é uma realidade de forma a fazer essa transferência automática de informação de uma unidade do SUS para outra unidade do SUS. Então, hoje, essa transferência vai ter que ser, infelizmente, via paciente, né? Ele vai ter que ir lá pegar o seu documento digital e levar para o seu outro... Agora, só uma informação aqui rápida. Em relação ao diagnóstico, isso já está acontecendo, tá? Clínicas diagnósticas já estão interagindo com os consultórios médicos. Lá no Espírito Santo, que existe uma como é que se diz, uma predominância da Unimed, né? Então, muitos médicos, a maioria dos médicos são cooperados da Unimed, eles usam a mesma plataforma e muitas vezes esses sistemas estão lá e interagem, tá? E outra coisa, ele tem diagnóstico que não manda nem para você primeiro, manda primeiro para o seu médico. Então, eu acho que as clínicas diagnósticas estão mais avançadas nisso, nessa transferência de informação. Já está mais conectado com os consultórios, conectado com os ambulatórios, né, os pools de ambulatório, mas hospital mesmo ainda precisa caminhar. É a questão da interoperabilidade, né, que exatamente, bem necessária. Exatamente. E aí, professora, temos uma última questão, né? Tem vários comentários aqui, mas aí eu separei uma última questão da Ediene, que ela diz assim, é importante a criação de regras internas
O que deve ser digitalizado e certificado para compor a pasta do paciente? Como manter a gestão do nato digital e o controle do que for digitalizado? Olha só, se você tem um prontuário nato digital, a preservação, a gestão é outra, tá? Uma coisa é você ter um prontuário em papel que você digitalizou. Aí você faz uma gestão um pouco parecida, assim, a gestão de acesso, enfim, um pouco parecida com a gestão do suporte papel. Mas se você tem um prontuário eletrônico, é outra coisa. E se ele é certificado, ele tem que obedecer todos os critérios de segurança, acesso, versões, manutenção de contextos, enfim, é uma outra questão que, inclusive, a gente está discutindo isso agora, fazendo uma comparação entre o RDC, aonde o RDC-ARC que pode entrar nessa preservação digital dos prontuários eletrônicos. Então, a gente está nessa discussão. O que a gente vê é que o RDC-ARC ele pode ser aplicado no momento final, porque o que acontece é que o prontuário eletrônico virou um produto tão fundamental para a inteligência clínica que eu não posso olhar o prontuário eletrônico apenas como registro. É esse que é a questão. Tá entendendo? Eu não posso olhar o prontuário eletrônico apenas como registro. Ele é hoje um complexo, né, um sistema que é fundamental, um sistema que é fundamental para a inteligência da unidade de saúde e tomada de decisão. Então, eu tenho que ter uma preservação digital, eu tenho que trabalhar essa arquivística digital nesse prontuário de uma forma diferenciada. Eu não posso simplesmente achar que o RDC-ARC vai dar conta disso. Pode ser que não dê conta. Aliás, na verdade, a nossa conclusão é que não dá conta. Ele pode ser utilizado ao final, num momento específico, enfim, numa situação como complementar, mas não substituindo. Vou usar o RDC-ARC substituindo integralmente o prontuário eletrônico para garantir o uso a longo prazo desse prontuário. Isso a gente está vendo que não vai funcionar. Justamente por isso. Prontuário eletrônico não é um prontuário em papel, ele é uma coisa muito maior. Ficou bem claro. Não sei professora... se a moça ficou satisfeita, não sei se responde. Tudo certo. Ediene, deu para entender? Já que a gente está comunicando assim bem. Professora, tem muitos elogios aqui. Parabéns, professora, muito boa explanação. Obrigado pelas elucidações, né? Ela disse muito obrigada. E, por conta do horário, né? E foi muito bom a explanação. É um assunto que, assim, tem muita coisa para ser discutida ainda, muita professora. Coisa, mas a gente observa a sua profundidade de falar do conteúdo, né? Com certeza está muito atrelado a pesquisa, mas também uma prática na parte, né, da área de saúde. E nós agradecemos, só temos que agradecer a gratidão por ter explanado para nós essa temática. Muito obrigado, professora. E aí, imagina, obrigada a todo mundo. Pode falar, se quiser. Não, só agradecer você, a UFBA, o departamento, né, o projeto de vocês. Agradecer a todo mundo que está aqui numa sexta-feira, né, que não é mole. Exatamente. Muito obrigada. Então, muito obrigado. Eu já informo as pessoas que o link ainda está ativo para pedir o certificado e até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.